Olá a você que está assistindo mais uma videoaula. Eu sou o professor João Neto Paganini. Na aula de hoje, Biologia, cujo assunto será divisão celular, do tipo mitose. Este assunto faz parte da citologia. E a mitose, a gente vai saber qual é a diferença da mitose. Para uma futura aula, a gente vê um outro assunto chamado meiose. Bom, o que é mitose? A mitose ele vai acontecer no momento da divisão celular, tá? Então, a divisão celular do tipo mitose, ela acontece em células conhecidas como autossômicas. O que são células autossômicas? São as células provenientes do nosso corpo, tirando as células gaméticas. Então, todas as células que compõem o seu corpo, que não faz parte das células gaméticas, são conhecidas como células autossômicas. Mas o que são células gaméticas? São as células que, no caso dos homens, produz o espermatozoide e, no caso das mulheres, produz o ovócito, popularmente conhecido como óvulo. Então, as células do corpo que não produz espermatozoide, no caso dos homens, e o ovócito, no caso das mulheres, são conhecidas como células autossômicas. Então, a célula que compõe os teus ossos, os teus músculos, a tua pele, o teu sistema nervoso são conhecidos como células autossômicas. Então, nessa imagem, nós temos um esquema na qual eu estou representando três células, tá? Vamos novamente relembrar o conceito de célula para a gente possa entender esse conjunto de células que compõem o nosso corpo e demais seres vivos também, tá? Lembre-se que para ser um ser vivo é preciso ter célula. Então, nesta imagem aqui, nós temos três células unidas entre si. Quando a gente tem duas ou mais células unidas, a gente fala que o organismo é um ser pluricelular, ou seja, que tem várias células. Então, esse organismo aqui, a gente pode dizer de cara que é um organismo pluricelular. Lembrando que organismo é o ser vivo individual. Então, tanto eu como você, nós somos um organismo, tá? Então, eu sou um organismo, você é um organismo, da mesma forma que uma árvore, um cachorro, um gato é um organismo, cada um representando pelo seu grupo, tá bom? Então, o que acontece? Eu coloquei aqui nessa imagem três tipos de células: célula 1, célula 2 e célula 3. Vale lembrar que toda célula nós temos a parte externa, que é a membrana plasmática, e nós temos a parte interna, que é o citoplasma, que na região praticamente central, tá? Nós temos o núcleo, representado nessa imagem por essa esfera de cor roxa. Então, repare o seguinte, ó. Nós temos essas três células que aparentemente estão trabalhando normalmente, tá? Estão sadias. Então, célula 1, 2 e 3. Essa célula compõe o intestino delgado, que é conhecido como tecido epitelial de revestimento, tá? Então, essas três células fazem parte do tecido epitelial de revestimento, ou seja, a célula que vai revestir o intestino delgado. Aí, o que acontece? Vamos fazer de conta que em uma dessas três células, a célula 3 aconteceu alguma coisa com ela, algum fator com essa célula 3, que essa célula 3 veio a falecer, tá? A morrer. Aí quais são os fatores da morte celular? Como é que essa célula 3 veio a falecer, veio a morrer? Nós temos 4 pontos aí dos fatores para acontecer uma morte de uma célula. Primeiro ponto é o envelhecimento, tá? Então a gente sabe que nenhum ser vivo, até o momento, vive para sempre. Vai chegar uma hora que, tanto eu como você, a gente vai envelhecer, se não for por algum acidente, vai envelhecer por causas naturais, conhecido como velhice, tá bom? Então, se tanto eu como você a gente pode morrer pela velhice, é porque as nossas células vão envelhecer e com isso elas vão morrer cada uma ao mesmo tempo ou algumas vão morrer e levar à morte do ser vivo, tá? Por exemplo, a célula do sistema nervoso pode vir a falecer primeiramente do que a célula muscular cardíaco. Então, com isso, o indivíduo vem a morrer por morte cerebral, tá bom? Então, a célula pode morrer por envelhecimento. Segundo ponto, por apoptose. Tá? A apoptose é uma morte programada da célula. Como é que é essa morte programada? É o seguinte, faz de conta que uma célula nasceu defeituosa. O que vai acontecer? Essa célula defeituosa
para não crescer e prejudicar todo o corpo do ser humano, ela acaba se autodestruindo. Esse autodestruição é conhecido como apoptose, ou seja, uma morte programada que a célula faz para não prejudicar as demais, tá? O terceiro ponto, uma infecção. Por exemplo, algum vírus poderia ter entrado dentro dela ou alguma bactéria e essa célula veio a se destruir, ou se não, alguma outra célula destruiu essa célula 3 e com isto ela veio a desaparecer. O último ponto, por um acidente. Por exemplo, algum corte, ou se não, algum ácido, tá? No caso do intestino delgado, pode ter sido alguma infecção, algum alimento que veio prejudicar essa célula de número 3 e essa célula 3 veio a morrer. Então, essa célula 3, como está representado por esse grande X, ela veio a morrer. O que vai acontecer? Vai ficar um espaço vazio no lugar que estava essa célula 3. Então, só sobrou no final célula 1, célula 2 e a célula 3, que não existe mais, ficou esse espaço vazio. Mas o que vai acontecer? Este espaço vazio não vai ficar por muito tempo não preenchido por nenhuma célula, tá? Vai acontecer neste momento, como está vazio esse local, a célula de número 2, ela vai se dividir, ou seja, ela vai se duplicar para poder preencher este espaço vazio que outrora pertencia à célula 3. Tá? Então, essa célula 2 é como se fosse deixar um descendente, né, um filho, na verdade, entre aspas, para poder preencher este espaço vazio na qual existia a célula de número 3. Então, quando a célula 2 vai se dividir, a gente chama divisão celular do tipo mitose. Por que do tipo mitose? É porque a divisão celular está acontecendo no corpo do ser vivo, tá? Nesse caso aqui, como está acontecendo no intestino delgado, e o intestino delgado não faz parte das células gaméticas, então a gente diz que é do tipo mitose, tá bom? Então, está acontecendo nas células autossômicas, ou seja, células do corpo. Então, vamos ver quais são as etapas para acontecer a mitose. Primeiramente, antes de acontecer a mitose, existe uma fase que antecede a mitose. A gente deve lembrar que mitose já faz parte da divisão celular. Então, existe uma fase que a célula não vai se dividir, tá? Não está em divisão celular. Esta fase na qual a célula não está em divisão celular chama-se intéfase, tá? A intéfase, conforme o slide, diz o seguinte: período em que a célula não está se dividindo, na qual essa intéfase é dividida, né, ou definida em 3 fases: a fase G1, a fase S e a fase G2. O que é essa fase G1? A fase G1 não há atividade relacionada com o processo de divisão. Essa letra G deriva do inglês de gap, que significa intervalo, tá? Então, gap 1, popularmente conhecido como G1, é essa fase que não está relacionada a nenhuma parte da divisão. A gente costuma dizer que essa fase G1 da intéfase é quando realmente a célula está trabalhando normalmente, tá? Ela está produzindo suas proteínas, ela está se alimentando, produzindo alguma substância para o corpo do ser vivo, tá bom? Nós temos a segunda fase, que é a fase S. Essa fase S ocorre a duplicação do DNA, tá? Então, nessa fase S, a célula já está se programando para se dividir. Ainda não é a divisão, ainda não é a mitose. Então, a fase S já vai começar o DNA a se duplicar. Essa letra S deriva de síntese, que no caso é a síntese de DNA. Vale lembrar que síntese é a mesma coisa de fabricação. Então, ou seja, a fabricação de DNA. Não quer dizer que a célula não existe DNA. Toda célula tem que ter DNA. Só que nesse caso aqui, está produzindo mais DNA do que o normal. Ou seja, síntese de DNA. Por último, é a fase do G2. Tá? Essa fase G2, ou seja, gap 2, é a síntese de DNA na qual já se completou.
é a fase que antecede a mitose. Como assim? A fase do G2, o DNA está se dividido completamente. Vamos supor que no caso, o ser vivo é nós, seres humanos. Então, os seres humanos possuem, né, 46 DNA. No caso aqui, a fase do G2, todos os DNA já foi duplicado, ou seja, foi multiplicado por 2. Já entrou em total divisão na questão do DNA. Porém, a célula ainda não se dividiu. Continua aquela célula unitária, porém com o DNA duplicado. Depois que termina a fase do G2, começa a mitose. Mas só que a gente deve saber a diferença na qual do DNA em questão do seu formato, tá? Ou seja, cromatina e cromossomo. Então a gente já está sabendo que na fase do G2, da intéfase, o DNA já foi duplicado, porém vai começar o formato desse DNA a alterar, só o formato. Ou seja, a questão da cromatina vai passar a ser cromossomo. Como assim? Ó? Repare nesta imagem aqui que eu coloquei, com essas 4 numerações, número 1, 2, 3 e 4, bem na parte superior desta imagem. Em cada um, número 1, 2, 3 e 4, repare que tem 2 tipos de rabiscos. Um rabisco de cor vermelho e outro rabisco de cor azul. Eu coloquei que cada rabisco representa a origem. Por exemplo, esse rabisco de cor vermelho é o DNA que veio proveniente da mãe, o DNA materno. E o rabisco de cor azul é o DNA proveniente do pai, ou seja, o DNA paterno. Lembrando que, em questão de seres humanos, o nosso DNA, metade do DNA nosso veio do nosso pai e a outra metade veio da nossa mãe. Então, em questão de representação, coloquei aí de cor vermelho, caso materno, e cor azul, caso paterno. Então, repare que nesse número 1, tanto o DNA da mãe como o DNA proveniente do pai está em formato de um rabisco mais espaçado. Tá? Esse rabisco mais espaçado é o DNA que está não condensado, ou seja, o DNA que está no formato de cromatina. Tá? Repare que no número 2 eu coloquei o DNA e eu coloquei uma linha verde que representa o gene, ou seja, o gene é um segmento desse DNA. Isso vale a pena quando a gente for ver genética em umas aulas futuras, tá bom? No número 3, repare que o DNA começa a se condensar. Vejam nesse número 3 que tanto o DNA materno como o DNA paterno, existe um fio que vai descendo e vai enrolando nele mesmo. Esse enrolar começa ele mesmo a se entre aspas, apertar, ou seja, condensar. Então, quando o DNA fica bem condensado, ou seja, bem apertado, como se fosse um fio que você vai embolar, que é bem que não deixa nenhum espaço vazio entre um fio e outro, a gente diz que está bem condensado. Ou seja, quando essa fita de DNA começa a se auto-enrolar várias e várias vezes, a gente diz que o DNA está condensado. Então, quando o DNA está condensado, a gente fala que recebeu um novo formato de cromossomo. Então, no número 4, repare que o DNA está no formato de um fio bem enrolado nele mesmo, tá? Então, já está no formato de cromossomo. Resumindo, cromatina é o DNA descondensado. É como se fosse um fio imenso, tá? Que você só embola de qualquer jeito. Esse embolar de qualquer jeito é a cromatina. O DNA cromossomo, está no formato de cromossomo, é quando esse fio está bem enrolado, bem apertado, tá? Ou seja, bem condensado. Então, lá naquela fase da intéfase que a gente viu anteriormente, o DNA está no formato de cromatina, tá? Ou seja, a longa fita de DNA está espaçada, ou seja, existem espaços vazios entre um fio e outro. Então, entre esses espaços vazios, a gente diz que o DNA está no formato de cromatina.
quando a célula vai entrar em divisão celular, começando pela mitose, o DNA sai do formato de cromatina e entra no formato de cromossomo. Então, neste momento agora, entra-se a divisão celular, do tipo mitose. Tá? A mitose é o período em que a célula se divide em duas partes. Tá? Ou seja, nós temos uma única célula que ela vai se dividir, tá? Pela metade, em cada banda dessa célula dividida vai se transformar em uma nova célula. É como se fosse um ser vivo qualquer que, ao partir-se no meio, cada metade dessa partição ia se transformar em um novo ser vivo. No caso, vai acontecer com a célula. Divide-se pela metade e cada banda se transforma em uma nova célula, tá? Aí o que acontece? Essa divisão do tipo mitose acontece em 4 etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tá? Então, as etapas da mitose são em 4: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Essa nomenclatura deve ser seguida corretamente por essa seguinte sequência. Então, vamos saber qual é essa fase da prófase. A prófase, no caso, os cromossomos duplicados na intérfase começam a se condensar. Tá? Ou seja, aquele DNA que estava no formato de cromatina começa a se enrolar nele mesmo, se transformando em cromossomo. Então, na fase de prófase, a gente começa a ver os cromossomos, tá? O DNA está no formato de cromossomo. Repare nessa imagem aqui embaixo que esses cromossomos estão representados por este símbolo no formato de X, tá? Nós temos nessa primeira célula, nesse primeiro círculo, na verdade, que nós temos 3x aí. Esse X é o cromossomo duplicado, tá bom? Então, cada cromossomo, esse DNA condensado, se duplicou e eles ficam grudados num outro. Então, na fase de prófase, essa fase é que o DNA que já foi condensado começa a se duplicar e você começa a ver os cromossomos lá no núcleo da célula. Até no microscópio óptico, em laboratório, a gente consegue ver os cromossomos já duplicados. Então, quando você começa a ver os cromossomos já duplicados, é a fase da prófase. A palavra pró significa início, ou seja, é o início dos cromossomos já duplicados. Depois disso, saindo da prófase, entra na metáfase. Qual é a diferença da metáfase? Na metáfase, os cromossomos ficam na parte mediana da célula, ou seja, na placa equatorial da célula. Repare aqui, ó, que cada cromossomo, nós temos 3 cromossomos aí, 3 pares de cromossomos, na verdade, cada cromossomo está no meio da célula. Então, quando a gente começa a enxergar os cromossomos na parte mediana da célula, a gente diz que a mitose está na fase da metáfase. A palavra meta significa meio, ou seja, os cromossomos, esse DNA condensado, está no meio da célula, tá bom? Na penúltima fase é a fase da anáfase. Essa anáfase é quando nós temos essa separação desses cromossomos duplicados. Ou seja, aqueles 3 pares de cromossomos que a gente viu anteriormente, cada cromossomo do par começa a se afastar um do outro. Repare que nós temos 3 cromossomos individuais na parte superior dessa célula e 3 cromossomos individuais na parte inferior. Ou seja, a fase da anáfase é quando os cromossomos começam a se deslocar, a afastar um do outro, tá bom? E finalizando com a fase da telófase. A telófase é a última fase da mitose. Aí os cromossomos que já foram separados, eles começam a se descondensar. Ou seja, neste momento, os cromossomos voltam a ficar no formato de cromatina. Ou seja, o DNA que estava condensado começa a descondensar e voltando a ter o formato de
cromatina. Então, na telófase, a gente consegue reparar que a fase da telófase, quando acaba esses símbolos do cromossomos no formato de X. Repare que nessa célula aqui, nesta imagem, nós temos esse rabisco, tá? Essas linhas de cores azuis, que acabou aquele X que é dos cromossomos. Então, a gente conhece a telófase, além de ser a fase final, como a fase que sai cromossomo e volta a ser cromatina. Aqui eu coloquei um resumo da mitose em forma de tabela. Repara o seguinte, nas fases, cada uma dessas fases nós temos um significado. Começando com a prófase, cromossomos homólogos se embaralham, ou seja, os cromossomos ficam bem condensados e você consegue ver em formato de X, tá bom? Na metáfase, é a placa equatorial formada pelos cromossomos duplicados e não emparelhados, ou seja, na fase da metáfase, os cromossomos começam a ficar no meio da célula. Na fase da anáfase, ocorre a separação dos centrômeros. Centrômeros é como se fosse a ligação dos pares de cromossomos. Então, aqueles cromossomos que têm o formato de X, cada banda daquele X ali é unido pelo centrômero. Então, quando é a fase da anáfase, cada lado desse X começa a separar. É por isso que cada banda do cromossomo começa a afastar uma da outra. E finalizando com a telófase, na qual em cada polo da célula encontra-se com os cromossomos não duplicados, ou seja, sai do formato de cromossomo e entra no formato de cromatina. Isso em questão de prova, se for em questão de imagem, a gente consegue identificar através desse resumo ilustrativo da mitose. Repare nessa célula inicial que nós temos uma célula ainda no estágio de intéfase, tá? Veja que na fase da intéfase, a fase G2, que é a fase final, o DNA já saiu no formato de cromatina e agora está no formato de cromossomo. Então, olha só no centro dessa célula, na parte nuclear, que nós temos esses 4 símbolos de V, tá? Ou seja, cromossomos individuais. Veja nessa setinha que agora começa a mitose, iniciando pela prófase. Repare que nós temos 4x, ou seja, 4 pares de cromossomos. Na fase da metáfase, os cromossomos agora estão no meio da célula. Anáfase, os cromossomos estão afastando um do outro e finalizando com a telófase, na qual a célula já se dividiu e com isso o cromossomo sai do formato condensado e volta para o formato de cromatina. Então, resumindo nessa divisão celular, uma única célula deu origem a 2, tá? E em questão de quantidade de cromossomos, na mitose continua a mesma coisa. Por exemplo, no início dessa célula, se tinha 46 cromossomos ou 46 DNA, no final vai continuar cada uma dessas duas células com 46, tá? Não tem divisão. Não vai pegar cada célula no final ter metade da quantidade de DNA. Então, se no início a célula tinha 46 DNA, no final vai continuar 46 DNA, tá bom? Isso que é a vantagem da mitose, na qual acontece em células autossômicas. Essa foi a nossa aula. Na próxima aula, próxima oportunidade, a gente vai ver sobre a meiose, que é a última parte da divisão celular. Um forte abraço e até mais.